Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui para mais uma de nossas reuniões. Hoje, um enorme prazer, recebendo aqui o professor Elias Knobel. O professor Elias Knobel é o diretor emérito e fundador do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. O doutor Elias é um companheiro de longa data e ele tem uma particularidade importante, ele consegue aparentar ser mais novo do que a UTI que ele fundou. Eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Mas o doutor Elias aí é um grande exemplo vivo da importância de uma liderança no serviço de terapia intensiva. Toda grande UTI tem por trás uma grande liderança, e o doutor Elias foi essa liderança de um serviço de terapia intensiva que muito nos orgulha, que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo. E ele vai falar para nós hoje aí sobre a humanização das UTIs, nas pandemias e na Covid, dando aí uma perspectiva histórica. Doutor Elias, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, é sempre um prazer estar com o senhor. Boa noite a todos, Ederlon, meus amigos. Eu estou vendo que tem muitos colegas aí que eu conheço. É um prazer ter esse tipo de interação. E eu fui convidado para falar sobre alguns aspectos de humanização nessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história e conhecer alguns aspectos humanos, sociais, médicos, profissionais da saúde nas outras pandemias, em algumas de outras pandemias, numa época em que não existia a UTI, para a gente entender como que nós chegamos neste momento, pelo menos nesse aspecto operacional nosso nas UTIs. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Vamos começar com a criação das terapias intensivas, e provavelmente foi a Florence Nightingale, essa jovem com 38 voluntários, ela, na Guerra da Crimeia, ela juntou os pacientes num local. Então, é um primeiro item assim de ajuntamento de pacientes no mesmo ambiente, mas ela conseguiu atender melhor esses pacientes, juntar esforços, e esses pacientes eram mal cuidados, sofriam, eram mutilados, infectados, e com isso, só com esse tipo de atitude, sem os recursos que a gente tem nos dias de hoje, desculpe, ela reduziu a mortalidade de 40% até 2%, só acompanhando esses pacientes. Em 1348, e na verdade, de 1300 até quase 1600, até 1400, melhor dizendo, nós tivemos a epidemia da peste negra. Foi uma das epidemias mais terríveis da história, e ela começou no norte, no sul da França, e foi se espalhando para diversos países, e ela foi muito terrível. Primeiro, porque não se sabia no começo quem era o causador. Isso causou uma mobilização de populações à medida que a peste ia atingindo essas populações, ia havendo uma mobilização. E uma das coisas que aconteceu, como eles não conheciam, não tinham noção que era a da origem dessa peste negra, então atribuíram a um grupo como os responsáveis. Esse grupo era o grupo de judeus que moravam na periferia, eles eram isolados na periferia das cidades, e isso foi atribuído por quê? Porque nesses grupos de judeus, menos pessoas morriam de peste. E não se sabia direito interpretar, então jogaram uma acusação de que eles estavam envenenando os poços de outras populações. E, na verdade,
uma das explicações é que, pelos ritos, pela religião judaica, antes de você comer qualquer coisa, você tem que fazer uma reza e tem que lavar as mãos. E uma vez por semana, os mais religiosos, existiam muitos religiosos lá, existe o ritual do banho de purificação, que é uma piscina que a pessoa entra, ela faz umas rezas de qualquer maneira. Existiam alguns hábitos de higiene, e talvez esses hábitos é que diferenciaram a evolução neste grupo em relação aos outros. Mas na era mais atual, o que chamou e o que ficou na história foi a pandemia de gripe espanhola. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Florence Nightingale em Londres, e lá tem uma exposição fantástica no sentido de documentação dessa gripe espanhola, que começou em 1918 e foi até 1919. A gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram. Alguns dizem que foi 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de pessoas, mas a gente sabe, por exemplo, que na Índia quase 20 milhões de pessoas morreram, e foi realmente uma tragédia, uma coisa terrível. Aqui existem alguns aspectos documentados nesse museu na gripe espanhola, e mostrando que as enfermeiras trabalhavam nessa comunidade e elas não tinham praticamente nada. Elas levavam um termômetro, levavam álcool, ou creosol, ou uma gaze, não tinham recursos nenhum para cuidar desses pacientes. E esses pacientes morriam assim, aos montes, eles saíam para as ruas, eles acabavam morrendo. Aqui tem um exemplo de um paciente que é uma história até um pouco chocante. Era um padeiro, ele está aqui cianótico, e ele percebeu que ele pegou essa doença. Ele era um padeiro, ele percebeu que ele pegou essa doença, e a mulher e os filhos já estavam acamados, e vendo o que estava acontecendo naquela época em Londres, ele matou os filhos, a esposa, e cometeu suicídio, porque ele sabia o que ia acontecer. E muitos enfermeiros morreram na época, muitos médicos morreram na época. Foi uma tragédia que a gente não consegue imaginar a dimensão. A nossa atual, embora tenha sido impactante na vida da gente, ela foi muito discreta em relação ao que aconteceu nessa gripe espanhola. E nessa gripe espanhola, nós vemos aqui algumas coisas que imitam fatos que nós estamos vendo nos dias de hoje. Olha aqui nessa manchete aqui no Brasil: as providências do governo de muito pouco valeram até agora. Olha aqui em cima: contra a espanhola, comprimido de cloroquino, tome 1 por dia. Já existia esse remédio naquela época. E outros comprimidos de oxiforme. No Rio, a coisa também foi terrível. Acredita-se que no Brasil morreram 300 mil pessoas, mas é um número assim subdimensionado. Morreram mais pessoas do que 300 mil. Mas assim, o Rio é um vasto hospital, invasão da influência espanhola, a desídia criminosa do governo, não há médicos, não há remédios, o povo sofre horrores da exploração. Então, vocês vejam que essas coisas acabam se repetindo. Uma outra pandemia que tem alguns aspectos interessantes a serem comentados foi a pandemia de tifo na Segunda Guerra Mundial, no gueto de Varsóvia. No gueto de Varsóvia estavam confinados judeus, ciganos, homossexuais, etc. Naquela época, nessa epidemia, quando eles criaram esses guetos, acreditava-se que a fome e o tifo, nesses locais, seria uma arma genocida para acabar com as pessoas que estavam dentro. E essa propagação do tifo foi atribuída aos judeus e sugerida uma aniquilação deles para que não houvesse essa transmissão do tifo. E Hans Frank, ele calculou
que o genocídio de 3 milhões de judeus era inevitável para o bem da saúde pública. Mas o que aconteceu? Com o tempo, eles verificaram que o número de mortos dentro do gueto pelo tifo era muito maior do que fora. O que aconteceu? Dentro dessa população que estava no gueto, existiam médicos, existiam enfermeiras, eles se reuniram e, pelo menos, determinaram alguns itens básicos que se utiliza até hoje numa pandemia, numa epidemia, que era o distanciamento e um certo grau de higiene, que era um pouco difícil numa aglomeração, como vocês estão vendo nessas imagens. Mas essas intervenções de saúde pública foram responsáveis por uma diferença significativa de mortes dentro e fora do gueto. Mas, dentro das histórias das UTIs, uma coisa interessante e marcante foi a epidemia de pólio na Dinamarca. Naquela época, isso foi na década de 50, por aí, naquela época se usava pulmão de aço, e poucos lugares tinham pulmão de aço para tratar aqueles afetados pela poliomielite. E o pulmão de aço, mesmo naquela época, se sabia que ele era uma coisa mais ou menos obsoleta. Então, Georg Ibsen, ele adotou uma nova técnica. Ele começou a ventilar os pacientes diretamente no pulmão através de traqueostomia. E ele fez uma observação no paciente de 12 anos, bombeando ar em seus pulmões por dias a fio, e os pacientes melhoraram. Não existiam ventiladores modernos, não existiam com circuitos eletrônicos e elétricos para deixar o respirador funcionando. Ele foi até os Estados Unidos, se não me engano, em Pittsburgh, e ele percebeu que lá existia um aparelho, e ele levou esse aparelho e aperfeiçoou esse ventilador. Mas naquela época, nessa epidemia de pólio em 52, em Copenhague, e na mesma época, um pouquinho antes, em 47, nos Estados Unidos, eles pegaram 300 pacientes e fizeram uma ventilação artificial durante algumas semanas. E isso foi feito com um rodízio de estudantes de medicina e estudantes de odontologia. Eles utilizavam equipamentos como esses que nós estamos vendo aqui, o BIRD, que surgiu algum tempo depois, mas eles eram um tipo de um Foley, e eles ficavam se rodiziando, e com isso conseguiram reduzir a mortalidade nesses pacientes com pólio, e depois, com o advento dos ventiladores, acabou sendo reduzido ainda mais. Essa imagem eu achei interessante, que foi utilizado numa época de pandemia. Hoje em dia se fala tanto em mobilização, né? Olha aqui, o pessoal já nessas enfermarias que foram assim os precursores de UTIs, né? Reunindo vários pacientes num ambiente só, já se mobilizavam. Aqui no Brasil, eu me formei na Escola Paulista. Aqui nós temos uma imagem do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Na década de 60, eu me formei, entrei em 62, formei em 67, e naquela época as enfermarias eram dessa maneira que vocês estão vendo, que é mesmo estilo daquelas enfermarias que existiam na Europa, na Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos. As irmãs de caridade, as enfermeiras e os leitos sem nenhum tipo de separação. Em 72, eu fui convidado para montar uma UTI. Ninguém sabia direito como era a UTI, era um conceito novo no Brasil. Aqui em São Paulo, no 9 de julho, Sírio-Libanês, e logo em seguida no Einstein, acabamos introduzindo as terapias intensivas. Provavelmente no Brasil, ela começou em Belo Horizonte, no Rio, e em São Paulo, todos ao mesmo tempo, próximos, e era uma coisa nova. Então, talvez eu seja, com mais alguns colegas, um dos últimos aí que implantaram
o UTI aqui no Brasil, que é um motivo de muita honra e muito orgulho. Aqui tem uma imagem da UTI no Einstein em 1972. Um leito de UTI, monitor, todos os equipamentos importados, e nenhum com assistência técnica, e a gente rebolava muito com isso. Aqui eu estou colocando a minha imagem, por incrível que pareça, teve uma época na vida que eu fui moço, só para mostrar uma coisa para vocês. Esse avental que eu estou usando não era um avental, não era um uniforme de quem trabalhava na UTI. Naquela época, na UTI, você tinha que se paramentar para entrar. E você tinha que pôr um propé, tinha que pôr um avental comprido, e a gente sabia que lavar a mão era importante, mas a ênfase não era assim tão grande como aconteceu já há alguns anos atrás. Aqui, de novo, essa imagem do avental, o pessoal que trabalhava na UTI, aqui já é em 1975, e os equipamentos que a gente usava naquela época, esse defibrilador, olha só as cânulas de intubação que a gente usava, essa de borracha vermelha dura, e os equipamentos que a gente usava naquela época. Em 1980, depois de um trabalho da Associação da American Hospital Association, ficou demonstrado que aquele tipo de paramentação já não tinha nenhum valor, que o importante era a higiene das mãos, e nós abolimos. E eu me lembro que quando nós abolimos essa paramentação, foi mais ou menos um escândalo. Você chegou até a correr fora do hospital, que a gente já não preservava mais a higiene, não combatia infecções, como que tinha gente que na UTI do Einstein entrava na UTI sem se paramentar. Então, nós até, naquela época, fizemos um trabalho educativo, discutindo, mostrando os trabalhos científicos sobre a falta de necessidade de você paramentar, e o que era importante era você adotar medidas higiênicas e etc. Mas, quando a população, quando o povo entrou numa UTI, teve o primeiro contato, porque, por incrível que pareça, tinha lugares que você não podia visitar. Nos outros tinha uma hora certa, você só podia entrar tal hora do dia, visitar um pouquinho e ir embora. Nos Estados Unidos, praticamente uma ou outra só que permitia, e então era um ambiente assim meio fechado, meio circunscrito, tipo de uma clausura. A gente sabia, o povo sabia que era importante ter uma UTI, temia entrar numa UTI, mas ficava contente sabendo que tinha uma UTI, porque sabia que a UTI estava salvando vidas. Mas quando o povo entrou, começou a se deparar com esse tipo de equipamentos, com essa parafernália de equipamentos, isso chocou, isso começou a ser divulgado. Imagina alguém, naquela época, visitando um paciente assim, com um ventilador para cada pulmão, com monitor de Swan-Ganz, etc. Era um choque, porque isso não era uma imagem habitual. Então, a UTI, naquela época, começou a ser uma coisa temida. E, naquela época, o senador, o filósofo, sociólogo, Darcy Ribeiro, ele foi internado numa UTI para fazer um tratamento, se eu não me engano, de câncer de próstata, alguma coisa assim, e ele ficou horrorizado. E ele começou a divulgar, começou a transmitir esse conceito que a UTI era um inferno. E isso daqui saiu na última página da Veja, uma reportagem de Roberto Pompeu de Toledo, e isso daqui viralizou, isso daqui espalhou para todos os lugares e foi terrível para nós intensivistas naquela época. Reportagens na Veja, o corredor da vida e da morte, entre o céu e a terra, uma jornada no inferno. Isso aqui é um paciente que eu estava cuidando, ficou na UTI 90 dias,
perfuração de parada cardíaca, marca-passo, perfuração gástrica, hemorragia, sepse, emagreceu 30 quilos e depois ele apareceu numa reportagem que depois de alguns meses saiu e ganhou um campeonato de golfe no estado de São Paulo. Então, tudo isso eu estou mostrando para vocês que a UTI começou a ser conhecida e todo mundo tinha medo. Ela era chamada de o corredor da morte. Aí começamos uma programação, junto com colegas de outras UTIs, com a MIB, com a SOPAT, um programa de humanização. Naquela época, nós tivemos que começar a fazer palestras, convidar jornalistas, convidar a imprensa, de uma forma geral, a mídia, mostrando o que a UTI era. E, na verdade, a UTI era um corredor da vida. Nós até escrevemos alguns livrinhos de histórias para desmistificar esse terror que era a UTI e que, na verdade, era um lugar onde se salvavam as vidas. E as premissas básicas para humanizar uma UTI era que cada indivíduo é único e tem as necessidades e valores específicos. Isso é uma coisa universal. E a busca da humanização não podia nunca comprometer a segurança do paciente, também não deveria transpor barreiras éticas ou legais. E outra premissa importante é que o paciente e sua família são as próprias fontes de conhecimento das necessidades. Cada paciente tem a sua necessidade, o seu desejo e a família junto a ele. A autonomia do paciente e da família deve ser preservada e a privacidade do paciente e da família deve ser respeitada. Então, essas foram as premissas que nós fomos seguindo, divulgando, e adotamos programas de humanização total que eram estratégias para resgatar e promover a humanização em 3 diferentes aspectos: atenção ao paciente e à família, atenção à equipe de saúde e também no ambiente físico. Essa do ambiente físico era importante, mas era menos importante do que as outras 2. Primeira, paciente, família e equipe de saúde ao mesmo tempo. Naquela época, nós fizemos um trabalho com a Maria Alice, que era psicóloga. Nós acabamos contratando ela para trabalhar com a gente no UTI, tendo em vista todo esse estresse que acontecia nesse ambiente. E foi feito um trabalho, é um trabalho que foi publicado no Intensive Care, quais eram os estressores, na UTI, segundo a avaliação do paciente. O primeiro item que chamou a atenção era ter dor. O segundo item é um item muito importante. O paciente que entra numa UTI, ele perde o controle dele mesmo. E o terceiro item, a necessidade de receber explicação do que está acontecendo diariamente. Então, é o problema da comunicação da dor e o problema da perda de controle do paciente. E as necessidades dos pacientes, familiares e profissionais. Também foi um outro trabalho feito, e a coisa mais importante na UTI não é que o paciente fica sozinho lá dentro da UTI, não é que ele está num ambiente frio e tal. O que é mais importante para a família do paciente é que ela tem que ter a certeza que o melhor está sendo feito para ele. E também saber como o paciente está sendo tratado. E conversar com o médico todo dia. Comunicação. Na década de 70, nós tivemos a epidemia de meningite, mas naquela época ainda nós não fomos tão envolvidos lá no Morumbi, lá no Einstein, e quem foi muito envolvido foi esse monumento da medicina no Brasil, que é o Hospital Emílio Ribas. E o Emílio Ribas, em pouco tempo, deu conta, conseguiu-se a vacina, houve uma grande distribuição de vacinas na época, disputa também, e ela não durou muito tempo. Foi na década de 70
em 74, mais precisamente, nós começamos em 72, então foi logo 2 anos depois. Mas uma epidemia que eu nunca na vida vou esquecer e que mais marcou, talvez um pouco mais do que essa atual, que foi uma catástrofe, foi a época da AIDS. A época da AIDS foi terrível, gente. Eu vivi aquilo lá intensamente. Manchetes nos jornais: peste gay já apavora São Paulo. Maior adversário do tratamento do HIV da AIDS, ainda é o preconceito. Era incrível o preconceito. Foi muito difícil. Famílias destruídas, gente simples, gente pobre, gente discriminada, gente colocada, nem podia ser atendida. Naquela época, nós pegamos alguns leitos, que eu vou mostrar depois, e deixamos os pacientes isolados. No começo, nós tínhamos muito medo desses pacientes com AIDS. A gente se vestia, se paramentava, punha máscara, punha gorro, tudo, com medo de pegar AIDS dos pacientes. Era um conceito errado. E nós pegamos os quartos de unidade semi-intensiva, que naquela época a UTI era no 10º andar do Einstein. Na frente da UTI existiam alguns quartos de semi-intensiva e adaptamos esses quartos como UTIs. Vejam aqui o Bird daquela época, os monitores como que eram, e os pacientes ficavam isolados nesses ambientes. E o que chamou atenção muito naquele começo? Existia uma restrição e muitos hospitais não internavam pacientes. Existia uma restrição muito grande e tinha gente que entrava no hospital, mas ele não era admitido numa UTI. Era proibido ficar numa UTI junto com outros pacientes no começo, ou eles ficavam isolados numa SEMI. Eu cheguei a presenciar lá em Nova York, eu estava lá naquela época, que um paciente que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, mas ele tinha AIDS, não fez a cirurgia lá no Mount Sinai, não deixaram fazer. E muitos profissionais da saúde não queriam trabalhar, não queriam atender esses pacientes com AIDS. Houve um desperdício de recursos, manipulação, medicação, fisioterapeutas. Eu me lembro que no Hospital São Paulo, as visitas para os pacientes tinham um elevador no fundo lá do hospital. Esse era um elevador reservado só para visita a esses pacientes. O preconceito, as infecções por pneumociste carine, o sofrimento, como retratado nessa imagem aqui de cima, era de doer, era muito terrível. E eu aproveitei e escrevi algumas histórias. O pobre menino rico, esse pobre menino rico era o filho de um milionário, e esse menino ele tinha hemofilia, e o pai conseguiu importar o fator antihemofílico da Suíça, lugar mais desenvolvido para esse tipo de produtos, e só que o sangue vinha da África, então o menino acabou pegando uma miocardite por AIDS. Aqui também tinha o drama na vida de um jovem, um rapaz, filho de uma família de quatrocentões, assim, família muito diferenciada, estava ele internado junto com o companheiro dele, e a família queria de qualquer jeito que a gente desligasse o equipamento, o respirador, porque ele tinha que morrer, ele não podia viver porque ele pegou aquela doença maldita que era um pecado que ele tinha cometido, ou coisa desse tipo. E pacientes que ficavam no respirador, quanto tempo a gente ia manter no respirador? A pressão de fontes pagadoras, a pressão do hospital, a gente no meio lidando com esses pacientes, um estresse, e logo depois, com o tempo, nós fomos percebendo que o vulnerável não era o médico, era o paciente. E depois de algum tempo, eles acabaram ficando no meio de outros pacientes, e assim foi evoluindo, e esses pacientes foram melhorando. Foi uma época terrível, essa época da AIDS. Eu vi alguns colegas serem espetados com agulha, enfermeiros,
foi uma época de muito estresse, é uma época que a parte de humanização ela teve uma participação importante, mas a incoerência humana, a discriminação, o preconceito, ele transbordou e todo mundo ficou meio revoltado com isso. Mas um dia nós tivemos que enfrentar um outro tipo de pandemia. O ano passado, a pandemia de Covid. Eu me lembro que no começo a OMS soltou uma série de boletins, não, isso daqui não vai ser limitado, não vai acontecer, e de repente um colapso. O Brasil estava vivendo o pior momento da história. Um país despreparado. Só que nessa fase, nessa época, a mídia pôde entrar nas UTIs e verificar o que estava acontecendo. E essas imagens apareceram em todos os lugares do Brasil e começou a chocar não só pelo sofrimento dos pacientes, mas pelo sofrimento estampado na face dos profissionais de saúde. Eu me lembro que naquela época, ano passado, eu fui chamado para dar uma entrevista e eu comentei muito que essa pandemia escancarou a falta de leitos, estresse de profissionais da saúde, todas aquelas reivindicações que nós tínhamos, que a nossa sociedade mãe, a MIB, sempre requisitava, aquela polêmica do último leito, a necessidade de aparelhamento, de tecnologia e principalmente de treinamento de pessoal, aqui transbordou. Então, todo mundo viu o que estava acontecendo e essa pandemia pegou um país totalmente despreparado, com discrepâncias em diversas regiões do país, uma coisa terrível. Foram feitos alguns critérios, estabeleceram alguns itens importantes de humanização. Cada uma UTI, cada um lugar, cada um serviço adotou basicamente os mesmos critérios, adaptando uma outra regra conforme o local. Mas a política de visita na UTI, a comunicação, o bem-estar do paciente, a presença e a possibilidade de visita de acompanhantes, o cuidado para os profissionais, as monitorizações, a infraestrutura de humanização e os cuidados no fim da vida que aconteceram e todos nós, todos vocês viveram esses aspectos. Aqui nós temos um ambiente relativamente arquitetonicamente adequado, bonito, e o paciente deitado, o paciente entubado e um profissional da saúde cuidando desse paciente. O que caracterizou essa pandemia em relação ao paciente é que, nesse momento em que ele entrou e que teve a necessidade de ser entubado, ele desligou, ele ficou dormindo. E toda a equipe multiprofissional adotando o tratamento. E o paciente, de repente, ele acorda, melhora, tem alta da UTI, sai numa cadeira de rodas e vê uma série de pessoas, todos os profissionais da saúde, aplaudindo, sorrindo, e o paciente, às vezes, não entendia. Na verdade, muitos entendiam, mas eles viam os profissionais chorando, eles viam os profissionais aplaudindo, balões como se fosse uma festa de criança. Era emocionante, eu tive a oportunidade de ver muita gente saindo da UTI, eu tive a oportunidade de ver a nossa colega que implantou a parte respiratória da nossa UTI no Einstein, que todos vocês conhecem, eu não estou contando nenhum segredo, porque isso é público, depois de 15 dias entubada, foi uma coisa assim, muito emocionante. Mas para esse paciente, ele teve aquele momento inicial, foi sedado, permaneceu sedado, anestesiado, de repente ele acorda. Ele não sabe o que aconteceu. Ainda bem, ele nem vai saber o que aconteceu. Agora, quem viveu
quem trabalhou e quem sofreu foram os profissionais da saúde, com o conhecimento dos familiares que, vez ou outra, em condições especiais, podiam visitar. Durante a permanência desses pacientes na UTI, existiam algumas regras, como se lidar com a comunicação com a família, qual o suporte que o staff deveria receber, com basicamente igual assim nos diversos serviços, com uma diferença dependendo da característica de cada hospital. Os pacientes tiveram oportunidade, quando estavam acordados, de manter contato telefônico com os familiares. E alguns artigos criticaram que esse contato telefônico não era suficiente. Mas eu me lembro que há uns 20 anos atrás eu fui numa cidade do interior, longe de qualquer pandemia, e conversando sobre humanização, os colegas me falaram que eles não tinham os mesmos recursos para prover uma humanização no tratamento desses pacientes graves nessa UTI do interior. E eu conversei com eles por que eles não convocavam as senhoras da cidade tradicionais para formar um corpo de voluntárias, por que eles não compravam essas cadeiras de praia simples, deixassem à beira do leito, por que não compraram um telefone sem fio e deixavam no posto central e o paciente poderia conversar com alguém da família? Naquela época, esse tipo de estratégia barata ajudou muito a humanizar a UTI. Hoje em dia, o telefone sozinho não foi suficiente, mas quase todo mundo, e vocês todos, acho que também fizeram, como eu também fiz, a gente pegava, chegava no paciente quando ele estava acordado, ou antes de intubar, ou depois de ser extubado, quando ele estava lúcido consciente, a gente pegava o nosso smartphone, fazia um filme, punha em contato com a família, e a gente via a emoção da família, a emoção do paciente, o paciente chorando, filhos, netos do outro lado também chorando, e a gente muitas vezes acabava ficando com os olhos úmidos, porque é difícil aguentar o que nós aguentamos, o que nós vimos acontecer nesse tempo. E eu, graças a Deus, apesar de ser de uma idade de risco, desde o ano passado, eu praticamente sempre tive algum paciente com Covid, acompanhei pacientes intubados, e não estive assim na linha de frente, mas eu acompanhei e tratei de muitos pacientes. Uma política de visitas, as informações que eram prestadas às famílias, as exceções para aquelas visitas que precisavam ser realizadas por diversos motivos. E aí nós temos aquele paciente que chegou na UTI e perdeu o contato com o mundo, ele perdeu a sua individualidade, ele perde a possibilidade de tomar decisões. Essa é uma característica do paciente que normalmente entra no UTI. Ele perde o controle de si mesmo. Pode ser o indivíduo mais simples, ou o mais erudito, o milionário, ele vai ficar naquele leito de UTI, ele vai eliminar fezes na cama, e uma pessoa simples, um funcionário dedicado, vai limpar esse paciente. Então, ele não é dono de si mesmo, então ele se entrega. E esse paciente que recebeu a sedação e se desligou do mundo, ele teve a assistência desses anjos da guarda, desses verdadeiros anjos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., nutricionistas e outros, se rodiziando, dia, noite, fim de semana, se desgastando. Eu estou falando tudo que vocês viram, tudo que vocês acompanharam, e isso aconteceu em hospitais de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, porque na hora que o paciente está assim,
Na hora que ele pega uma doença, entre aspas, democrática, que pega todo mundo, ele fica na horizontal, como todos. Na horizontal, todo mundo é igual, em qualquer lugar. Os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde nunca foram tão reconhecidos. E isso que nós estamos vendo aqui acontece, talvez, num outro nível, mas acontece sempre na UTI. Só que a mídia nunca chegou a dar a importância para esses profissionais de saúde, nunca chegou a ver o que estava acontecendo. Gente cansada, gente esgotada, com marcas de máscara no rosto. Um dia eu chego lá na UTI e eu vejo um diálogo entre a chefe de enfermagem e um técnico de enfermagem. Olha, você não pode nos ajudar e dar mais um plantão, dobrar esse plantão de agora? E eu vejo a moça falando assim: olha, eu posso dar mais um plantão se precisar, só que eu já estou 3 dias aqui dando esse plantão, varando dia e noite, aqui em outros lugares, e eu só precisaria 4 horas de licença para pegar o metrô até depois de Itaquera, olhar meus filhos, dar um beijo no meu marido e neles e voltar. Isso corta o coração, isso foi uma coisa muito dolorosa, e isso aconteceu frequentemente, e vocês sabem disso. Os médicos, os profissionais da saúde viraram heróis, heróis de jaleco, não eram mais aqueles heróis só com a capa de Batman, de Super-Homem. Os heróis com jaleco começaram a participar dos grupos de super-heróis, protegendo os pacientes, afastando o símbolo da morte. Aplausos de dia, de noite, panelaços, na mídia, elogios aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da saúde, que continuavam se matando, se dedicando, e até em transporte aéreo, indo buscar pacientes em outros lugares, varando o dia, varando a noite, fim de semana, se esgotando, e muitos deles acabaram se contaminando. Muitos acabaram ficando doentes, muitos acabaram morrendo fora do Brasil, aqui no Brasil, no lugar onde eu trabalho e no lugar onde vocês trabalham. Quantos profissionais da saúde ficaram doentes? Quantos tiveram que ficar acamados? Foi realmente uma época muito difícil. Os heróis com emoção, a gente via enfermeiros que estão mais em contato com os pacientes, fisioterapeutas, olhando os pacientes, vendo o sofrimento, vendo a situação se deteriorando. Eles saíam, iam para um canto, choravam. Outros colegas, homens ou mensarrões, também chorando, também com lágrimas nos olhos. E o que caracterizou todos esses profissionais, o sentimento desses profissionais, o sentimento dos médicos, o sentimento que eu tive e ainda tenho de ser contaminado pelo Covid, porque muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. Gente aparentemente saudável acabava indo para o ECMO, e outros reagiam de uma forma assim das mais imprevisíveis, tromboses, sangramentos, infartos, arritmias, coisas que até hoje eu acho que a gente não entende 100%. E não eram só enfermeiros que ficavam lá nas UTIs, as pessoas que trabalhavam no transporte, as pessoas que até faziam parte de serviços funerários, as pessoas que moviam os pacientes de um lugar para outro, com roupas, se protegendo, com medo de se infectar, com medo de levar para casa, com medo de transmitir isso para os seus familiares. E outras cenas terríveis que nós observamos, embora essa daqui seja de um hospital público que o Einstein faz a gestão,
familiares ao lado, à beira do leito dos pacientes, quando eles estavam se despedindo após cuidados paliativos prolongados, eles estavam se despedindo, e são cenas assim que realmente, na época da AIDS, a gente não via tanto quanto nós vimos agora nessa pandemia do Covid. Foi muito doloroso. Existiam alguns lugares, chamadas áreas de descompressão, que os profissionais ficavam lá descansando e depois voltavam para o trabalho. Agora, recentemente, agora em setembro, saiu esse trabalho, uma investigação clínica sobre essa pandemia, o burnout. Qual era o impacto do burnout entre os profissionais de saúde, os médicos, os clínicos de uma UTI? Um estudo longitudinal mostrou que era muito mais comum em todos os times, em todos os profissionais de uma UTI, independente se eles tratavam ou não coronavírus, mas as enfermeiras, elas tinham uma prevalência maior de burnout nos casos de Covid, e uma incidência maior do que a dos homens. Nós observamos isso também, nós tivemos sempre essa impressão que as enfermeiras tiveram um comprometimento maior do que os médicos. Tanto é que esses profissionais de saúde, em lugares como nos Estados Unidos, isso foi publicado no American College of Physicians, eles tinham sempre serviços de apoio para os funcionários, terapia, suporte médico, suportes emocionais para esses funcionários da saúde. E essa é uma imagem tão comum que nós vimos tantas vezes, esses profissionais se postando como se fosse um time de futebol, pedindo para que todos ficassem em casa, e muitos com faces de sofrimento. Esta foi a equipe essencial. Este foi o recurso mais importante nessa pandemia que parece estar arrefecendo. Parece, não temos certeza. Esse foi o segredo. Não foram os equipamentos, porque no nosso país aconteceu, como aconteceu em muitos outros países, nós não estávamos preparados. O valor, a credibilidade dos profissionais da saúde, quando faziam alguma requisição pública em relação à necessidade de equipamentos, em relação à necessidade de estrutura, em relação ao aprendizado, à educação, em geral, a gente não era atendido, não adiantava chegar. Eu sei que a MIB muitas vezes entrou em contato com pessoas do governo, explicando da polêmica do último leito, mas saíam sempre de mãos vazias. De repente, numa pandemia e com um clamor popular, o governo compra uma série de equipamentos. Compra equipamentos de última geração, compra respiradores, começa a patrocinar a fábrica de respiradores, e esses respiradores chegam em alguns lugares e não são utilizados adequadamente. Por quê? Porque não tem gente que tem conhecimento, tem gente que não foi educado para mexer com isso. Não adianta dar para mim um McLaren, eu não vou saber guiar. Qualquer piloto profissional vai guiar muito melhor um Gol do que eu vou guiar um McLaren. Então, faltou a distribuição adequada de profissionais, não tivemos profissionais treinados, muitos aparelhos que foram comprados e distribuídos em todo o país ainda estão empacotados, ainda estão em caixas. Agora, esse pessoal, esses bonecos que simbolizam a coisa mais importante que tem numa estrutura de saúde, os profissionais da saúde, eles mostraram o seu valor. Muita gente derramou lágrimas
na mídia, na televisão, quando se agradecia aos profissionais da saúde. Eu vi acontecer isso. As lágrimas quentes derramadas, a gente espera que elas não esfriem rapidamente. Nós, profissionais da saúde, preferimos que essas lágrimas não sejam quentes, elas podem ser mornas ou até um pouquinho só acima de uma temperatura fria, mas que elas sejam perenes, que sejam para sempre. Porque daqui a um tempo, gente, eu acredito, tomara que eu esteja errado, isso não vai ser lembrado como deveria ser lembrado. E esse profissional da saúde, nessa pandemia da Covid, assim como em outras situações, ele está sempre entre dois extremos. Ele fica como fiel da balança. As pressões que existem dos órgãos financiadores e reguladores caem numa diretoria e depois acabam no profissional da saúde. E também todas essas necessidades de programas de qualidade, prescrição de medicamentos, associações médicas e de profissionais, conhecimentos, equipamentos, pesquisa, também acaba. Então, ele fica no meio desse bombardeio desses dois extremos. E parece que ainda não existe aquele conceito bem estabelecido, pelo menos as estruturas hospitalares não sentem ou começaram a perceber, começaram a sentir que a grande ligação que existe do hospital com os seus pacientes, essa mão que une a mão dos pacientes, dos familiares com o hospital, na verdade, são os profissionais da saúde. Eles que dão um padrão para a instituição, eles que dão um padrão para o hospital, eles que garantem o resultado daquilo que está sendo feito. E o profissional de terapia intensiva? Eu peguei essa fotografia aqui, isso é uma coisa cômica, né? Como que ele começa, o intensivista, todo entusiasmado, com 10 anos ele já está um pouco acabado e termina desse jeito. Por quê? Porque nós não temos uma carreira, nós não temos uma valorização como a gente deveria ter de profissional da saúde. Imagine um intensivista, ele se forma com 25 anos, está trabalhando numa UTI, 20 anos, está com 45 anos de idade, até quando que ele vai ficar num esquema de plantão? Ele está cheio de colegas aí altamente capacitados, com 55, 60 anos. Qual é o plano de carreira que ele teve? Ele não teve. Isso é uma coisa que é um problema também de humanização da atividade do profissional. O valor muito grande que eu constatei pessoalmente, até de uma forma muito emocionante, das colegas médicas intensivistas, dos colegas de várias especialidades, da ecocardiografia, do grupo de imagem, os outros colegas atuando de corpo e alma, estudantes participando diretamente no cuidado, o elemento humano, o ser humano, muito mais valorizado do que a própria máquina. Cada um não consegue trabalhar indistintamente, tem que haver um trabalho conjunto. A máquina é importante, mas quem dirige essa máquina é mais importante ainda. Os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os residentes, os alunos e os colegas mais veteranos, todos eles se uniram, como vocês que estão me assistindo, vocês também se uniram, se organizaram, vocês todos podem se olhar no espelho e ficarem orgulhosos daquilo que foi feito, daquilo que vocês fizeram. O Brasil é um país de 215 milhões de habitantes. Ficam querendo comparar o que aconteceu no Brasil com países como Dinamarca, que tem 10 milhões de habitantes, Holanda, que tem 30, Israel, que teve um programa brilhante de vacinação, mas tem 9 milhões de habitantes. Não dá para comparar. O Brasil é um país continental. E uma coisa que se revelou extraordinária, que nós já sabemos disso há muito tempo, nós já temos esse conceito, o valor do SUS, o valor do sistema de saúde. O SUS deveria ganhar o prêmio Nobel pelo trabalho que ele tem feito
em relação à saúde do nosso país. É realmente um momento assim muito emocionante. De vez em quando nós contamos com presença de colegas ou de grupos levando a sua música, levando um pouquinho dessa parte de humanização para os pacientes internados na UTI, que nós já estamos acostumados a acompanhar e a tratar há praticamente 50 anos, e que, quando a gente pega um paciente grave, chega grave na UTI, todos vocês sabem disso, a gente consegue dar uma equilibrada no paciente, entuba o paciente, tem que fazer um estudo hemodinâmico, faz a diálise. Quando o paciente sai e tem alta, isso não tem preço, gente. Isso daqui é uma satisfação que só o profissional de saúde consegue saber, ele consegue entender isso. Ninguém faz o que nós fazemos para ganhar dinheiro, para ficar rico. Nós fazemos porque nós temos essa vocação, porque nós temos essa convicção. E aquilo que nós fazemos todos os dias só nos dá um grande prazer. Para quem não conhece, essa é a minha boneca. Eu também tenho boneca, viu? Eu ganhei de uma acompanhante de um paciente, a Mafalda. Como ela não podia ficar à beira do leito do paciente, isso já há mais de 15, 20 anos, ela não podia ficar à beira do leito do paciente, acompanhando ele, ela fazia bonecos. Então, ela confeccionou uma enfermeira, deixou sentada, e depois eu ganhei a Mafalda de presente, e ela funciona como amiga, como psicóloga e etc. Gente, é sempre um prazer falar com vocês, é um assunto muito emocionante, e eu acho que todos nós, como eu já disse há pouco, temos que sentir orgulho da nossa profissão e, em especial, de trabalhar com pacientes graves. E, como eu já disse, eu sempre repito, quando a gente consegue tirar um paciente grave, quando a gente consegue ter um bom resultado, isso não tem nada que pague igual. Muito obrigado, gente. Elias, parabéns, excelente apresentação, eu diria uma apresentação inspiradora. Acho que todos puderam se emocionar, relembrar o que a gente passou aí durante esses últimos meses, enfrentando essa pandemia. De verdade, garantir a humanização de uma UTI durante uma pandemia é um dos maiores desafios. O senhor que já vivenciou aí diferentes pandemias, percebe que houve um progresso nesse sentido, em comparação, por exemplo, à época da AIDS e agora, a despeito da grande dificuldade que é? Eu percebo. Eu percebo porque está estampado na cara das pessoas. Porque, em outras épocas, eu via o enfermeiro ficar mais junto do paciente. Porque você tem UTIs que não tem médico, né? Fica à distância, tem algumas que, nem todas têm fisioterapeuta, mas não tem nenhuma que não tem enfermeiro. Então, o enfermeiro ficava sempre, e ele absorvia, na época que não existia psicólogos, o enfermeiro, ele era o psicólogo, ele era a ponte de relacionamento com a família. Hoje, eu vejo o enfermeiro atuando nessa humanização, mas eu vejo muito os médicos, e muitos médicos jovens, que até uns anos atrás, há uns 2, 3 anos, eu achava que eles não estavam bem maduros no exercício dessa função de trabalhar com paciente grave. Eu me surpreendi. Eu confesso que eu cheguei muitas vezes para muitos colegas que poderiam ser meus filhos, não digo netos, quase netos, e eles me davam umas aulas, eles me explicavam, e eu via o sofrimento estampado na face deles, a face de sofrimento. Por mais que se aplauda, por mais que se façam panelaços, nunca
ninguém vai conseguir realmente dar um verdadeiro valor para a prática desses profissionais, Ederlon. É verdade, é verdade. Luciano, você quer fazer uma pergunta? Levantou a mão aí. Bom, primeiro, professor Quilombo, muito obrigado pela aula, uma verdadeira aula no verdadeiro sentido da ciência. E eu, talvez até de uma forma um tanto quanto indelicada, eu queria fazer a seguinte consideração. O nosso mundo, o nosso planeta, antes da pandemia, estava caminhando para uma das duas faces que o ser humano sempre apresenta. Qual? A contingência, eu vou fazer o que eu preciso fazer. O utilitarismo, eu vou fazer o que é bom para mim. Então, nós estamos entrando numa espiral de utilitarismo puro e simples. Eu queria só que se o senhor concordasse, fizesse uma análise sobre isso. Dessa pandemia, nós vimos a contingência funcionando a todo vapor. Nós fizemos o que precisava ser feito. Você sabe, Luciano, você falou, eu peguei algumas palavras, mas infelizmente foi cortado aqui, o som está meio grave, eu não ouvi eu repito, se me permite, professor. Faz um resuminho só do objetivo para a gente comentar. O comentário é esse. Se nós, dessa vez, toda a população, até posso dizer de forma atrevida, no mundo, né, se comportou de forma contingente. Nós fizemos aquilo que precisava ser feito. Só isso. Mas não tenha nem dúvida, né? O comportamento que a população teve, o reconhecimento, foi uma coisa assim marcante. Até hoje. Eu só tenho receio que isso daqui se esfria, porque nós já vivemos na época da AIDS, também aconteceu alguma coisa numa escala bem menor. E passou aí uns 5, 10 anos, nós vimos que é como se não tivesse acontecido. Mas eu acho que essa pandemia, Ederlon, não sei o que você acha, acho que ela foi muito marcante. Ela foi muito marcante. Ela talvez atenue, mas eu acho que as pessoas não vão esquecer o que aconteceu. Eu não pensei que daqui 7 meses vai fazer 50 anos que eu fundei a UTI do Einstein. Eu vou lá todo dia, continuo indo todo dia, fazendo aquele meu trabalhinho. Fiquei chefe da UTI 32, eu vou lá. Se eu não for lá, o sapato me leva lá, não tem jeito. Eu nunca vi uma coisa como essa. Eu nunca vi. Foi realmente... Verdade. Eu fico imaginando como que foi aquela gripe espanhola. Aquilo foi terrível, aquilo foi uma coisa porque não tinha nenhum recurso. As pessoas saíam nas ruas, pum, caíam e morriam. Médicos morreram aos montes, aos montes. E na epidemia de pólio? Um montão de estudantes, todos eles bombando, ventilando os pacientes, sabe? São coisas que a gente tem que, de vez em quando, falar disso e a gente tem que lembrar. Principalmente, os leigos têm que saber disso. A história da medicina, ela é brilhante. A evolução da medicina nas guerras, nas pandemias. Olha, eu vou falar uma coisa que é meio poética, talvez característica da terceira idade, que a gente fica muito mais sensível. Eu tenho muito orgulho da profissão, muito mesmo. É verdade, temos que ter mesmo. Vamos aproveitar que nós temos bastante infectologistas aqui acompanhando. Augusto, eu lembro que a minha época do servidor, eu já peguei um pouquinho da época da AIDS, mas o Augusto, que é o diretor da infectologia do servidor, que está aí nos acompanhando, pegou a meningite ainda. Conta um pouquinho, Augusto, como é que foi essa experiência nessas duas situações, na meningite e na AIDS, lá no servidor? Boa noite, Ederlon. Boa noite, Dr. Nobel. Excelente apresentação. A gente fica até sem palavras para classificar nossos sentimentos em relação a tudo isso que foi dito. Principalmente nós que ficamos mais afastados, como na enfermaria, mas vocês viveram realmente todo esse furor da pandemia muito próximo. Em relação ao que o Ederlon está colocando,
A epidemia da meningite eu não vivi, porque foi nos anos 70, 74, na época eu estava entrando na faculdade, mas, assim, o pessoal do serviço, do ABMI, eles contavam muito o sentimento e o trabalho que eles tiveram que desenvolver. Foi uma pandemia, não chegou nessa magnitude que nós temos hoje, tivemos agora com o Covid, mas foi uma epidemia muito importante. O hospital ficou basicamente naquela época com 3 andares só de pacientes com meningite, mais os pacientes que eram encaminhados para a UTI. Também a UTI estava iniciando, né, nos anos 70, lá no servidor. E foi muito impactante para o pessoal que viveu, teve que enfrentar a epidemia, os pacientes na enfermaria, pacientes graves, todo o pessoal da enfermagem envolvido. Era um trabalho muito estressante, muito desgastante. Para você ter uma ideia, numa enfermaria com 28 pacientes, a enfermeira começava a aplicar, na época, a droga de escolha era a penicilina. Começava a aplicar a primeira dose, ao terminar o 28º paciente, ela voltava para dar a próxima dose das 4 horas, que fazia parte da prescrição. Quer dizer, um trabalho muito desgastante, muito envolvente, que realmente, assim, foi numa época onde os recursos eram menores, né? Mas todo o esforço do pessoal, como nessa pandemia atual, todo o carinho, o esforço e a dedicação conseguiu ter o mesmo resultado que a gente está vendo hoje com os nossos pacientes. Em relação à AIDS, realmente também foi aí sim eu vivi essa época. Lógico, o paciente mais grave acabava sendo encaminhado para a terapia intensiva, nós ficávamos com os pacientes onde era possível fazer a assistência na enfermaria. E era difícil chegar na UTI, né, Augusto? Havia uma restrição enorme da UTI para receber esses pacientes. Na fase inicial, sim. Mas eu acho que foi uma coisa universal, uma coisa era desconhecida, né? A gente não sabia, como o doutor Knobel mesmo comentou na apresentação dele sobre a epidemia da AIDS, no início também, como é que ele viveu, sentiu. Então, isso foi uma coisa que ocorreu com todos os nossos colegas de terapia intensiva, acho que pelo Brasil e pelo mundo afora. E na enfermaria também, nós tivemos muitos desastres, porque eram pacientes muito graves, a gente tinha essa dificuldade de conseguir o apoio na fase inicial para ter uma assistência um pouco mais adequada para eles. E, realmente, depois foi um evoluir diferente do que nós estamos tendo agora com a Covid. Eu acho que a Covid ainda temos, apesar de estamos já há quase 2 anos lidando com isso, o conhecimento dele não evoluiu tão suficiente quanto nós tínhamos naquela época da AIDS. Na AIDS, o grande problema nosso era também não ter a medicação, porque era uma doença que existia a complicação, nós tratávamos da fase adulta, mas eu lembro que a gente só tinha, por exemplo, o AZT para oferecer para esse paciente. Quer dizer, era uma droga só. A gente sabe que hoje a base do tratamento do paciente com AIDS é uma associação de medicação, é uma associação de medicação de alta potência, de alta eficácia. Naquela época, a gente só lançou a mão do AZT, mas em seguida surgiu a didanosina, e assim por diante. E a coisa foi evoluindo. Apesar de, na fase inicial, termos essa restrição, a gente conseguiu que o controle da doença fosse, aos poucos, tomando na nossa mão. Então, ficou mais fácil de conduzir os pacientes que são crônicos, né? Lógico, hoje também nós temos visto no paciente com Covid, os pacientes com Covid com doença mais prolongada, hoje chamado long Covid. Muita coisa ainda a aprender em relação a essa doença. Mas eu acho que assim, são épocas diferentes, foram situações diferentes, extremamente desgastantes, acho que para todos. Nós, infectologistas, vocês da terapia intensiva,
todos os outros colegas de outras especialidades. Na AIDS foi um pouco mais difícil, porque assim, o preconceito inicial foi uma grande barreira, né? Até isso ser vencido, e todo mundo depois de encarar como uma doença, que como a gente hoje já encara uma doença controlável, não é curável ainda, poucos casos aí só de relato na literatura, mas conseguimos, com o tempo, adquirir conhecimento, confiança na gente, e com o tratamento disponível, controlar e conduzir bem isso. Derlon, será que o Dr. Caio Rosenthal está... Eu vi o nome dele por aí. Tá, o Caio está aí ainda, e o Caio pegou a meningite, não pegou, Augusto? Eu não Cadê sei o se ele Caio? está aí. Caio, sim, Caio viveu essa fase. O Caio não está mais, Caio não está mais, Caio não está mais. Ele teve muita vivência naquela época da AIDS, eu me lembro. O Caio teve sim. Agora, a questão do último leito, que o senhor tocou no assunto aí, doutor Elias, é uma coisa que a gente sempre falou, sempre a gente tentou discutir isso, envolver autoridades, envolver sociedade, que de repente a gente se viu no meio dessa confusão, né? Uma coisa que a gente também não esperava vivenciar, e essa pandemia trouxe isso para o nosso dia a dia. Esse é um problema. Muitas pessoas, muitos colegas, podem imaginar o seguinte: poxa, polêmica do último leito, no Einstein? O que é isso, poxa? Também tem, gente, também tem. Porque nós tivemos que recusar internação de muitos pacientes que queriam ser transportados de outras cidades, de outros locais para o Einstein. Nós chegamos numa época, claro que não foi na mesma dimensão do Hospital do Servidor, porque o Hospital do Servidor é um outro monumento. Poxa, eu conheço o Hospital do Servidor desde a época que eu me formei na escola, é um ponto marcante, e sempre é um ponto marcante. Nós chegamos numa época de ter 300 pacientes num hospital que, de repente, teve que passar rapidamente de 600 para 700 leitos, ocupar lugares. Parecia uma guerra. Aliás, foi uma guerra. Vamos montar o hospital de retaguarda aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e todo mundo mobilizado, e tudo aquilo que vocês perceberam, interrupção de cirurgias, não se faz mais nada de cirurgia, tem que buscar um paciente aqui, tem que buscar outro, mas não tem lugar, e como vai fazer? O paciente já está no meio do caminho, e vai para onde? Então, ele vai ficar na recuperação anestésica, não, ele vai ficar no pronto-socorro, não, ele vai ficar naquele cubículo lá, e agora continua um movimento muito grande, porque teve aquele represamento, né? Os pacientes não foram procurar e acabaram tendo infarto, acabaram tendo problemas os mais variados possíveis, e agora os hospitais voltaram a ficar cheios. Mas eu tive contato, assim, com colegas de Rondônia, com colegas do Paraná. E uma coisa que eu achei muito interessante, Derlon, eu tive contato com colegas de cidades bem distantes, bem longínquas, e fazendo uma tele para discutir o caso. Olha, eu fiquei espantado. Conhecimento de alguns colegas nesses lugares distantes, com recursos bem assim dimensionados, não muitos recursos, mas eles sabiam usar muito bem os recursos, eles sabiam interpretar muito bem a evolução, a parte clínica do paciente. Isso eu achei que foi uma coisa assim espetacular. Tem pessoas do interior do Brasil que poderiam estar trabalhando no Einstein, no Sírio, no Servidor, em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu vi acontecer isso.
Isso dá um pouco de alento para a gente, né, Derlon? A gente que está há muitos anos vendo esses pacientes, você que já viajou todo esse país, eu também viajei todo esse país, levando conhecimento, a gente vê que numa época de guerra, numa época de batalha, esse pessoal pega as armas que tem e vão em frente, e vão lá e vencem. Porque o que aconteceu no Brasil, apesar de tudo, eu acho que é uma vitória do profissional de saúde, sabe? E ele, profissional de saúde, não pôde fazer mais, talvez, porque ele não tinha aquele recurso para ter uma educação, ter um treinamento, sabe? Imaginou você trabalhar num lugar, entubar um paciente sem ter um kit de intubação? Isso é inimaginável, gente. Isso daqui é pior do que aquela guerra das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que saía todo mundo amputado. É impressionante. E por que que só nessa hora que se movimenta, que todo mundo se movimenta? Por quê? Porque a mídia entrou lá e mostrou. Por que que não se dá uma mínima condição para os profissionais de saúde e nesse caso especial, os intensivistas para atuarem, gente? Sabe? Então, eu acho que isso merece muita reflexão, mas eu não sei se eu acredito que isso vai acontecer mesmo. Tomara que eu esteja errado. Mas é verdade, eu acho que a demanda por profissionais qualificados, bem treinados, ficou muito evidente durante essa pandemia. Em muitas situações, se abriu leitos, comprou equipamentos, esses leitos não se tornaram operacionais por falta de pessoal. Em outras, esses leitos acabaram sendo abertos de maneira improvisada, com equipes não suficientemente treinadas. E acho que a gente tem que tirar isso como aprendizado para se preparar, porque próximas virão, né? Eu vi aqui uns comentários no chat, eu acho que isso é muito importante, principalmente da turma mais jovem, de que essa visão e perspectiva que o senhor apresentou para nós hoje, mostrando essa evolução ao longo do tempo, no enfrentamento de outras pandemias, tem que ser para nós um grande aprendizado para o entendimento do que está acontecendo agora e para nos preparar para fazermos melhor quando a gente tiver que enfrentar a situação novamente. Eu acho que isso é o ponto principal. Sem dúvida. Realmente, o que aconteceu na história da humanidade em relação às pandemias é uma coisa assim que a gente não consegue realizar, sabe? É muito difícil realizar. Aquela peste negra, ela começou em 1300 e foi, durante muito tempo, não se sabia que era o rato que produzia, que era a fonte do Que era o vetor. É. E eu acho que, se eu não me engano, historicamente, aquela epidemia, esses surtos de peste negra, elas foram acabar em 1600, lá na região de Marsella. Então, imagina convivendo toda essa época com epidemia, com a peste, e depois teve da cólera também, que foi terrível, que eu nem mencionei aí. Então, mas o que eu acho que foi exemplar, assim, é essa estrutura de saúde que nós temos no país, 215 milhões de habitantes. O SUS, estruturado assim, fez um ato assim heróico, é uma coisa extraordinária. São Paulo conseguiu ter 17 mil pacientes internados em UTI Covid, estado de São Paulo. Olha A só. França, o país França, no auge da pandemia, teve 5.500 pacientes em leito de UTI Covid. Então, isso dá uma ideia do quanto foi a nossa capacidade de aumentar o sistema. Acho que nisso nós fomos muito felizes. A coisa que eu me ressinto muito e que a gente poderia ter salvo mais vidas é que a gente não foi tão eficiente no amortecimento da curva, em disciplinar as pessoas com relação à necessidade do afastamento, do isolamento social, das medidas de proteção, demora com a vacina, etc. Isso, sem dúvida, é a coisa que a gente tem que lamentar nessa pandemia. Mas a capacidade do SUS, em especial, de aumentar a estrutura, eu acho que foi invejável.
Não, e o nosso programa de humanização também. Você veja, na França e nos Estados Unidos existe mais resistência à vacina do que no Brasil. No Brasil, a população aderiu, o povo aderiu, sabe? E mais um pouquinho, nós já vacinamos metade da população, mais um pouquinho, nós vamos passar por isso, gente. Eu digo que aqui no Brasil até os negacionistas se vacinam. Pois é, escondidos, mas se vacinam. Turma, alguém quer fazer algum... Espera, né, Ederlon, que as lágrimas quentes derramadas não esfriem rapidamente. Isso aí, isso aí. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta aí para o professor Elias? Por favor, aproveitem. Acho que foi uma apresentação, como até já comentada aqui, difícil não se emocionar, muito inspiradora. Dr. Elias, uma grande liderança da terapia intensiva. Eu só posso agradecer mais uma vez por ter estado aqui conosco hoje, partilhado um pouco aí dessa vivência de todos esses anos. Muito obrigado mesmo. E fique à vontade aí para os seus comentários. Opa, pode falar, Marconi. Bom ver você, hein? Foi uma das aulas mais brilhantes que eu tive a oportunidade de ver. E isso mostra... Tá escutando? Sim, pode seguir. Isso mostra o grande humanista que o Dr. Elias é. Eu tive a oportunidade de conviver com ele e sei o quanto ele defende o ponto de vista profissional, mas também o quanto ele é, do ponto de vista democrático e agregador, e também muito... Você ficou sem som. Nas questões humanitárias. E essa aula hoje é um exemplo de questões humanitárias, de questões em que você olha todos os pontos de vista. Parabéns, chefe. Marconi, você é muito suspeito. Você é meu amigo, então você falou isso. Muito obrigado. Nós pensamos da mesma maneira. Você, o Ederlon, a maioria dos colegas aí, a gente pensa da mesma maneira. A gente trabalhando com pacientes assim, você não consegue ser imune ao sofrimento humano. Sabe? Não dá. E a gente tem que fazer o que a consciência da gente manda e sempre se aperfeiçoar e sempre trabalhar. A gente tem que ter esse espírito de humanização, o espírito científico. Enfim, nós temos que ser médicos no significado verdadeiro de ser médico. Isso aí. Eu acho que a pandemia, de alguma forma, foi uma grande oportunidade para a gente poder mostrar para a sociedade o valor do profissional da saúde, a importância do nosso trabalho. E, claro, a gente não quer ter a admiração como heróis, a gente só quer ter o reconhecimento de que a gente cumpriu o nosso dever. E, óbvio, eu acho que nunca foi tão importante para nós que, de alguma forma, cuidamos de equipes, o conceito do quão é importante cuidar da sua equipe, quão é importante você criar condições de trabalho, você estar preocupado com o bem-estar, porque quando a gente fala em humanização e UTI, isso certamente passa pelo cuidado com a equipe. E o senhor destacou isso muito bem aí na apresentação. Doutor Elias, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e fique à vontade aí para se despedir do pessoal. Olha, gente, eu estou numa fase muito especial da minha vida, porque eu ainda tenho um restinho de gás, eu consigo fazer mais ou menos as coisas que eu fazia 20, 30 anos atrás, talvez com uma velocidade um pouco menor.
e falar das coisas que nós vivemos, Ederlon, que eu vivi um pouco mais de tempo, e transmitir isso para pessoas mais jovens, isso daqui é muito gratificante, sabe? É muito gratificante. Quando eu pego, como eu mostrei em algumas imagens, eu passo lá, vejo estudantes da faculdade, agora em dezembro tem a formatura da primeira turma do Einstein, e eu me vejo neles, quando era estudante, depois vejo os residentes conversando, trocando ideia, falando sobre os livros, tal. É muito bom. A gente só quer, a gente só almeja continuar fazendo o que nós sempre fizemos, né, Ederlon? Eu te conheço há quantos anos? Nós fazemos a mesma coisa aí, há 10 anos atrás, há 20 anos, sei lá quantos anos atrás, se encontrando em congressos, trocando ideias, trazendo gente de fora. Veja, medicina intensiva no Brasil, compara com outras especialidades. Medicina intensiva do Brasil está em destaque no mundo. Os maiores intensivistas do mundo, Max Carvalho, Shoemaker, Levançan, etc., etc., todos eles já vieram aqui. Todos. Você não pode falar isso de outras especialidades, não. Todos vieram. E todos nós temos convivência. E isso daqui é muito bom, porque a gente eleva o conceito do nosso país. A medicina no Brasil ela é muito respeitada, em especial a medicina intensiva. E você É verdade. atuou e continua atuando muito nisso. A MIB, o papel importante da MIB num país desse tamanho, sabe? Uma das maiores sociedades do mundo, se não for a maior. Muito obrigado. Eu sempre fico contente de conversar sobre esses assuntos. Eu me lembro daquele filme, às vezes, quando eu fico falando em algum lugar do passado. Então, eu me recordo do passado, me lembro e comparo com o que está acontecendo hoje. Muito obrigado a vocês pela assistência, pelo carinho, e a gente vai se encontrando por aí. Isso aí, doutor Elias, um grande abraço e que a gente se encontre pessoalmente, que a gente está precisando voltar ao nosso novo normal. Um abraço a todos, uma boa noite, tchau, turma. gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Tchau, Ederlon. Tchau, todo mundo. Tchau, um abraço.